Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. E dando continuidade ao nosso assunto sobre genética, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho acerca das chamadas anomalias cromossômicas. Vamos lá procurar entender um pouquinho mais acerca desse assunto. Bom, durante a formação dos gametas, no processo que nós conhecemos como meiose, né, lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular onde as células filhas, as células geradas através do processo de divisão, terão a metade do número de cromossomos da célula mãe. A meiose ocorre especialmente para a formação dos gametas, ou seja, espermatozoides e ovócitos. Ocasionalmente podem ocorrer falhas na separação dos cromossomos homólogos, porque nos gametas, como eles têm apenas metade do número de cromossomos, significa dizer que os cromossomos homólogos eles se separam na formação dos gametas. E essas falhas podem gerar gametas com cromossomos a mais ou a menos. Caso esses gametas sejam fecundados, ocorre, óbvio, a formação de zigotos com alterações cromossômicas numéricas, como a gente vai ver alguma delas, como no caso a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, são todas alterações cromossômicas numéricas, tá bom? Aqui do ladinho a gente tem o processo de espermatogênese, a formação dos espermatozoides, onde nós temos os espermatócitos primários que passam por duas meioses, dois processos de meiose, originando no final 4 células com a metade do número de cromossomos. 2Ns representa a célula que tem o número total de cromossomos, que é 46, a célula diploide ou somática, como nós falamos, e o N é apenas metade, que é 23 cromossomos, que é típico das células haploides, que são os gametas. E aqui na ovogênese, o processo de formação do ovócito, mesmo processo. Né? No final, 4 ovócitos, né, com apenas metade do número de cromossomos. Na fecundação, ou seja, na união dos gametas, a formação do zigoto ou célula-ovo, com exatamente 46 cromossomos, ou seja, célula 2N. É isso? Novamente frisando, no caso das anomalias cromossômicas, esse processo não vai ser perfeitinho, né? Os cromossomos não vão se separar, alguns cromossomos não vão se separar da maneira correta, provocando aquilo que nós chamamos de alterações cromossômicas numéricas. Começando pela síndrome de Down, essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez pelo médico britânico Langdon Down no ano de 1866. Só que assim, Langdon ele apenas descreveu características, né, a sintomatologia dessa condição genética, mas ele não soube explicar o que causava esse processo, né, o que causava a síndrome de Down. Hoje em dia, com o conhecimento genético que nós possuímos, nós sabemos que as pessoas portadoras da síndrome de Down apresentam uma cópia a mais do cromossomo 21. Por isso, essa síndrome também ficou conhecida como trissomia do 21. Aqui você tem, no ladinho, aqui, ó, o cariótipo de uma pessoa portadora da síndrome de Down. Normalmente, como nós vimos, o cariótipo humano é formado por 23 pares de cromossomos, ou seja, os cromossomos homólogos estão aos pares. Só que aqui, no caso do cariótipo de quem tem síndrome de Down, a gente observa que no par 21 aparece um cromossomo a mais, por isso chamado trissomia do 21. Então, no caso, a pessoa que tem síndrome de Down, ao invés dela ter 46 cromossomos, ela passa a ter 47 cromossomos por causa desse cromossomo a mais aqui no par 21. E esse cromossomo a mais gera uma série de sintomatologia relacionada à síndrome de Down, como a orelha displásica e dobrada, a boca entreaberta, às vezes a dificuldade na fala porque a língua é um pouco mais grossa, anomalias dentárias,
orelha de implantação baixa, o pescoço curto, o perfil facial plano, né, a ponte nasal plana, como a gente observa, os olhinhos puxados, são características típicas de quem é portador da síndrome de Down, além de uma dificuldade na fala, em virtude da boca estar sempre entreaberta, né, e a língua ser mais grossa do que o normal, a dificuldade na fala e também uma certa dificuldade de aprendizagem. Mas isso tudo vai depender do estímulo que a criança recebe. A criança, se ela receber, mesmo ela sendo portadora da síndrome de Down, se ela fizer um acompanhamento médico, né, com o fonoaudiólogo, toda uma equipe de psicopedagogos, ela pode ter um desenvolvimento aprimorado. Tá bom? Então, aí no dia 21 de março comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um cromossomo a mais provoca todas essas alterações. Já pensou? E aí nós temos, depois da síndrome de Down, a síndrome de Turner, que ela foi descrita em 1938 por Henry Turner, por isso o nome síndrome de Turner. E ela ocorre em mulheres que apresentam apenas um cromossomo X em suas células. Elas possuem apenas 45 cromossomos. Então, a síndrome de Turner, né, acarreta as mulheres. No caso, lá no par 23, não é, que seriam os cromossomos sexuais, ao invés dela ter 2 cromossomos X, ela tem apenas um. E a carência, a falta do outro cromossomo X, provoca nela uma série de alterações. Por exemplo, as mulheres com síndrome de Turner não desenvolvem as características sexuais secundárias, apresentando órgãos sexuais imaturos, têm puberdade tardia e permanecem com aspecto infantil e baixa estatura. E outros sintomas, como muitas dobras na pele, não é isso? O pescoço alado, como nós falamos, pouco desenvolvimento dos seios, deformidades no cotovelo, os ovários subdesenvolvidos, a ausência da menstruação, a tendência a desenvolver manchas marrons na pele, unhas pequenas, o metacarpo curto, os mamilos muito separados, não é? O tórax largo, às vezes algumas alterações no sistema cardiovascular também, como a constrição da artéria aorta, são aí doenças renais, não é isso? O mau desenvolvimento puberal, ou seja, a puberdade, não tem um desenvolvimento aprimorado da puberdade em virtude da ausência aí de um dos seus cromossomos X, tá bom? Quem é portador da síndrome de Turner, o tratamento baseia-se na reposição hormonal, que possibilita o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tá? Mas no caso, a criança tem que ter acompanhamento com o endocrinologista desde o início. Detectou-se que apresenta a síndrome de Turner, e aí o acompanhamento, o endocrinologista vai fazer essa terapia de reposição hormonal da maneira adequada para minimizar aí os sintomas relacionados à síndrome, principalmente no período da puberdade. E aí nós vamos para a última síndrome, que é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter só acontece com os homens. As células de um indivíduo com essa síndrome apresentam 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Tá aqui, ó. No par 23, não é isso? Par de cromossomos sexuais, ao invés dele ter apenas um par, não é isso? Um cromossomo X e um cromossomo Y, acarreta, né, a presença aí de um cromossomo X a mais, de modo que o homem que é portador da síndrome de Klinefelter apresenta aqui no cariótipo, né, em relação aos cromossomos sexuais, XXY, ao invés de ser apenas XY. Então, os homens com Klinefelter, eles são altos, magros, estéreis, têm testículos pouco desenvolvidos. Além disso, eles podem apresentar características sexuais secundárias femininas, por causa do excesso aí de um cromossomo X, né? Como aparecimento de mamas, produzem baixa quantidade de espermas ou espermas não funcionais, espermatozoides não funcionais,
o que ocasiona a infertilidade, né, ou esterilidade, como chamamos também, e eles geralmente não possuem pelos no corpo, né? São alguns sintomas relacionados aí à síndrome de Klinefelter. Bom, e pode acontecer também uma certa dificuldade na aprendizagem, na formação da fala. Por isso é recomendado, né, assim que detectou que a criança é portadora da síndrome de Klinefelter, ela precisa ter assistência fonoaudiológica, não é isso? Acompanhamento com o fonoaudiólogo desde a infância para aprimorar a fala, e a terapia com testosterona a partir da adolescência. É isso, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Então, novamente, o médico endocrinologista entra em ação aí para administrar essa terapia hormonal de maneira adequada. E geralmente terapia com testosterona vai ser feita para o resto da vida dessa pessoa, tá? E o nome é Klinefelter porque ela foi identificada em 1942 pelo médico Harry Fitch Klinefelter. Então, em homenagem ao médico que descobriu a síndrome. E aqui nós temos alguns outros sintomas relacionados à síndrome de Klinefelter. A calvície frontal ausente, né, que é típica dos homens, fraco crescimento de barba, ombros estreitos, ancas largas, né, quadris largos, que é sintoma típico das mulheres, braços e pernas compridas, testículos reduzidos, pelos púbicos femininos, desenvolvimento dos seios e tendência para crescer menos pelos, né? São as características aí de um portador da síndrome de Klinefelter, ok? Então era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca de algumas anomalias cromossômicas. Espero que tenham entendido. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, faça comentários e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!